Não vai dar tempo de acabar o projeto. Claro que você não vai conseguir passar nessa cadeira. Por que você está fechando os olhos? Você precisa terminar isso. Nem pense em sair com seus amigos. Você vai estudar para essa prova. Comer? Você está querendo perder seu tempo. Você tem 4 trabalhos para estudar. Você é muito fraco. Nem pense em descansar. Por isso que não vai se formar. Fica quieto. Não vai dar tempo de acabar o projeto. Claro que você está fechando os olhos. Nem pense em sair com seus amigos. Terminar isso. Você vai estudar para essa prova. 4 trabalhos. Você é muito fraco. Ao invés de estudar, nem vai se formar. Fica quieto. Porque você está fechando os olhos. Não vai conseguir. Você precisa ter 4 trabalhos para sair com seus amigos. Comendo. Nem você vai estudar para essa prova. Porque você está fechando os olhos. Você precisa. A pressão universitária inicia no momento de transição do ensino médio para a universidade. A escolha do curso, as diversas possibilidades de carreira, além deste novo espaço onde será necessário fazer amigos, se integrar, conhecer outras formas de estudar. Afinal, muitas vezes o estudante vem para a universidade com o que ele aprendeu no ensino médio, achando que basta fazer resumos para dar conta do conteúdo. Cada dia mais nós temos visto jovens principalmente entre 15 e 29 anos por aí, que têm passado por algumas ideações suicidas, alguns pensamentos de algumas ansiedades e depressões. E esse número de jovens suicidas, eles têm aumentado, na verdade, em torno de 30%. Isso é preocupante, porque os adolescentes, os jovens, os adolescentes, eles precisam saber lidar na hora de estudar, na hora de fazer as suas provas, dessa demanda. Acho que o problema mais marcante, assim, na graduação é que você tem que lidar com uma quantidade absurda de professores que acham que só eles existem e que você só tá fazendo a disciplina deles ali e mais nada na sua vida. Eu já ouvi de um professor na graduação a seguinte frase: pra mim, o dia de vocês tem que ter 30 horas e dessas 30 horas, 35 tem que ser dedicadas às atividades da minha disciplina. Então, assim, eu não tô falando de professores que são exigentes, que cobram, que exigem que você cumpra bem as atividades da disciplina. Eu tô falando de professores que extrapolam todos os limites e que fazem exigências que vão além do possível. E aí a gente começa a ter uma rotina que a gente não faz mais nada da nossa vida a não ser cuidar das atividades que a universidade exige. E assim, isso não é saudável. E é bizarro que a gente comece a falar disso como se fosse uma coisa assim, normal. E mais do que normal, a gente às vezes fala disso como se fosse necessário, importante para a nossa formação. Ao longo do processo, este aluno vai se dando conta de algumas questões, a necessidade de novas estratégias de estudo, as questões de fazer amigos, relacionamentos interpessoais, a própria questão dos trabalhos em grupo. Tudo isso impacta diretamente no desempenho acadêmico. Primeiro que a pressão psicológica da família, a pressão que a família coloca nesse jovem quando está saindo do ensino médio, passando para fazer uma faculdade, ela é uma pressão muito forte. Os adolescentes, eles se preocupam muito com a opinião dos pais. Raramente são aqueles que não se preocupam. Então essa pressão familiar, ela acaba dando uma pressão psicológica muito forte nesses jovens. E ainda nós temos os desafios da vida acadêmica, que esses desafios são grandes e muitas vezes os jovens acham meio até quase intransponíveis, mas não são intransponíveis. Os jovens, eles têm essa necessidade de aceitação, a necessidade de sucesso na vida profissional, de novo, tudo que as pessoas estão cobrando deles. E muitas vezes, muitos cobram de si mesmo. Não é o outro que cobra, eu me cobro, né, para que eu seja perfeita, para que eu vá bem, para que eu tire nota boa. Em alguns casos, uma menina que estava fazendo direito e ela foi fazer uma prova oral, não foi muito bem na prova oral e infelizmente ela tirou a vida dela e não aguentou essa pressão de não ir bem numa prova. Há pouco tempo eu estava atendendo uma paciente que ela estava com algumas alergias no corpo, de ansiedade e pressão, por uma prova muito específica que ela ia fazer,
e ela estava adoecendo seu corpo físico devido a essa pressão psicológica de mostrar esse desempenho. Como é que a gente pode diminuir essa pressão? Primeiramente, é claro, a gente precisa fazer uma avaliação daquilo que a gente escuta. Mas nós precisamos fazer exercícios físicos, isso é muito bom. Você precisa dormir bem também. Você pode ter uma alimentação equilibrada, ter momentos de prazer, desenvolver os seus hobbies, né? E essas coisas a gente não pode esquecer. Não dá para enfiar a cara no caderno e só estudar, ou só ouvir as cobranças dos outros. Nós precisamos pensar em nós mesmos e cuidar de nós mesmos, desenvolver esses hobbies, estudar, ser organizado é muito bom, mas nós precisamos cuidar de nós mesmos e viver um dia de cada vez, sem pressão. Caso as coisas estejam sendo muito pesadas para você, procure ajuda psicológica. Não deixa a demanda, a ansiedade, a depressão aumentar demais. Procure ajuda psicológica. Em casos de ideação suicida, pensa bem sobre isso, liga para o 188, que é o CVV, e eles estão 24 horas de atendimento lá. Vai lá e aprenda a lidar com essa sua demanda e cuide bem do seu emocional. Se você não cuidar, ninguém vai cuidar por você. Precisa viver um dia de cada vez, viver uma vida leve, cuidar bem de si mesmo e aprender a lidar com essa demanda com equilíbrio.